concordamos. Pronto. Do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Lição número 10. Certamente. Certamente, cedo venho. Está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano. Perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes, assim, na selva humana, despreocupado da tua habilitação, a luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente, cedo venho. Vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Então, que possamos juntos, nesse momento, usar de nossa gratidão, dizendo ao nosso Pai, como agradecemos a oportunidade de estarmos iniciando um novo ano, reunidos em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos não deixar apagar a chama da esperança, da fé, de tudo aquilo que o Evangelho nos traz, para que consigamos atravessar este momento sem muito sofrer. Que este orbe de provas e expiações possa nos oferecer as melhores condições que são trazidas por nós mesmos, um melhor viver.
que saibamos aproveitar muito melhor esse tempo de que nos foi falado. Obrigada, Senhor, que sejamos abençoados pelos trabalhadores incansáveis do Centro Espírita São Francisco de Assis. Desde já, somos gratos à nossa irmã Graça por nos ajudar tanto durante tantos esses anos e abrindo conosco o ano de 2022 em nossa casa com muito amor. Muito obrigada, paz e luz a todos nós. Graças a Deus, como a Verinha já adiantou na prece, Graça, estamos muito felizes, contentes, de coração, com muita gratidão pela tua presença, iniciando, né, na nossa casa essa palestra. Seja bem-vinda, que Deus te inspire, te abençoe, que os bons amigos espirituais, que os protetores amigos estejam conosco. Tá? A palavra é tua, fique à vontade, amiga. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao CESFA, Centro Espírita São Francisco de Assis. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, né? Ainda não presencialmente, mas feliz também por estar abrindo 2022. Muito obrigada a oportunidade que vocês me oferecem, porque nós temos que trabalhar, como Emmanuel nos lembrou na página inicial, né? Certamente temos de aproveitar a nossa encarnação. Então, trabalhando, seguindo, e que nós tenhamos saúde, né, para cumprir a nossa jornada, né? E certamente vamos receber, talvez já tenhamos recebido, algumas moratórias que é para ver se aproveita, né, nessa encarnação a jornada, a caminhada, né? Então, o nosso tema de hoje está muito ligado à página que nos fala de vida e morte, né? Nos lembra que a importância da vida para a morte faz parte desse processo, né? Nós morreremos de acordo com aquilo que vivemos. Mas sabemos que, como espíritos, nós fizemos a nossa programação para um tempo, né, de existência, e muitas vezes o Divaldo relata, né, que o Chico, por exemplo, ganhou umas 10 encarnações, umas 10 prorrogações, né? Exatamente porque quando está dando certo, né, eles vão prorrogando, porque desencarnar e encarnar de novo, a gente sabe o trabalho que é. Então é melhor prorrogar mesmo, né? Vai prorrogando e vai aproveitando. Então, nós temos de aproveitar a vida, né? E o tema de hoje nos lembra o que a ciência, né, e a medicina chama de eutanásia, que traduzido significa boa, lembra de evangelho, que vem de eu também, que é grego, boas, né? Boas novas, boas notícias. Eutanásia, o eu é boa morte, thanatos, né, grego é morte. Então, seria a boa morte. O que, quando nós vamos ao dicionário, ele diz que é a morte suave. Para os médicos, para a medicina, é a morte suave. Então, hoje, né, o tema é esse, visão espírita da eutanásia. Será que nós devemos cometer esse ato? Então, o que sabemos? Como espíritos, quem nos deu a vida, quem nos criou, foi Deus. Que Kardec, lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nos diz que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, é ele que cria, ele criou a vida e nos criou, e ele tira. É ele que está no comando, é ele que é o dono da nossa vida. Então, nós não temos o direito de interrompê-la, porque a eutanásia é isso, é interromper uma vida. E
Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na 944, na parte das leis morais, é perguntado, né, se Deus que nos deu a vida, se nós temos o direito de interrompê-la, de dispor da vida como queremos. Não é? Olha a página do Emmanuel no Fonte Viva. Nós podemos fazer, nós temos livre-arbítrio, mas nós temos liberdade e usada irresponsavelmente? Não. Nós temos, né, que usar a vida de acordo com aquilo que Jesus dizia, né, de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, os espíritos dizem, não, nós não temos o direito de dispor da vida. Só a Deus assiste esse direito. Então, por isso, Deus nos deu para assegurar a nossa vida o instinto de preservação. Né? O instinto de preservação e de conservação da vida. A gente vê isso nos animais, né? Eles se defendem. Então, é o instinto de preservação. E nós conservamos esse instinto. Nós temos esse instinto que é exatamente para preservar a nossa vida, para nós nunca atentarmos contra ela. Então, o que a doutrina espírita diz? Tudo que interrompe a vida é contra as leis de Deus. Então, a doutrina espírita diz não. Não ao aborto, não ao suicídio, não à pena de morte e não à eutanásia. E, nos últimos anos, surgiram, na última década, surgiu um movimento, e existem alguns países do mundo que já a eutanásia é legal, o que eles chamam de a morte assistida, né? Às vezes a pedido do paciente. O próprio paciente pede. Nesse caso, além do crime, né, da eutanásia, que é cometida por quem assiste a morte, quem provoca a morte, tem o suicídio, porque o paciente pediu. E quando é a pedido da família, ou às vezes o familiar, né? O que acontece? É homicídio. Para quem comete a eutanásia, é homicídio. Para quem pede, é suicídio. E na última década, nós vimos os países, né? É conhecido a Holanda, né? A Holanda admite a morte assistida. Existem países europeus que não admitem. Aquelas pessoas, às vezes, que estão em estados terminais, elas viajam para a Holanda para serem praticada a eutanásia. Né? O que isso demonstra? É que nós temos, né? Nas últimas décadas, nós vemos se acentuar o afastamento de Deus. Olhem que interessante. No outro dia, estudando, eu achei uma frase de Hahnemann, o da homeopatia. E ele dizia que só existe uma doença, foi a frase dele, só existe uma doença no homem. Aí eu fiquei pensando, que doença será essa? Sabe qual é? O afastamento de Deus. Olha que coisa linda. O afastamento de Deus é a única doença do homem, porque nós adoecemos por conta disso, porque nos afastamos dele. As dores que nós temos hoje, as enfermidades que nós contraímos, que nós trazemos no nosso código, né? Elas são programadas exatamente porque tem a ver com causa e efeito, tem a ver com as nossas existências, quando nos afastamos de Deus. Porque quando nós vivemos segundo as leis de Deus, nós não adoecemos. Tanto que vocês vão lembrar do Chico, dizendo que quando a lei de causa e efeito, né, chega, né, a cobrança dos nossos décadas, chega, e ela nos encontra no trabalho, no bem, ela atenua aquela situação. E nós temos vários relatos, né, nas obras espíritas a respeito disso. Então,
A doutrina espírita, né, ela é afirmativa, ela é afirmativa. Tudo que compromete a vida é não. É não, exatamente. Então, hoje, olhem só, os espíritos, né, nos dão esse alerta há muitos, né, desde 1857, e se nós formos mais longe, desde que a humanidade começou a ter consciência de si mesmo, e a consciência do certo, do errado, do bem e do mal, nós temos revelações do plano superior. Nós temos revelação de Deus dizendo qual era o caminho que devíamos seguir. Sempre. Às vezes a gente diz assim, eu não sabia. Que não sabia? Se os espíritos dizem que a lei de Deus está na nossa consciência, nós soubemos sempre, desde o momento em que assumimos o livre-arbítrio e temos consciência de nós mesmos, nós sabemos sim, porque a lei de Deus está dentro de nós. A gente vê isso na criancinha, não vê? Quando ela, pequenininha, está começando a andar, engatinhar e não sei o quê, e ela se aproxima lá da tomada para botar o dedo na tomada, antes ela olha para trás para ver se tem alguém olhando. Ué, para que ela olha para trás, se ninguém falou nada? Então, nós sabemos, nós temos isso instintivamente em nós. Então, a doutrina espírita é afirmativa. Agora, vocês sabiam disso? Existem movimentos interreligiosos, e nós temos que ficar, porque isso vai chegar nas nossas casas. As pessoas vão nos dizer, não, mas olha, já existe um movimento interreligioso com todas as religiões, e há espíritas que fazem parte deles, pregando, tá? Atenuação disso. Não é mais ou menos, não, é relativo. Se, né? Então, abrindo brechas para o aborto, para a eutanásia, para uma série dessas situações que nós já sabemos, não. E aí nós vamos ter que ter firmeza quanto a isso. É não. É não à pena de morte, é não ao suicídio, é não à eutanásia, e é não ao aborto. Essa é a posição, né, de todas as religiões. Então, quanto a isso, não tem abertura. E aí, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu falava das últimas décadas, né, e especialmente na última década. Vocês observaram que, há uns anos, né, no meio da década, começaram a surgir, no meio da década passada, começaram a surgir vários filmes que tratavam da eutanásia. É claro que, no caso, né, eles abordavam casos terminais em que as pessoas ficaram totalmente paralisadas, às vezes, né, mas que eles manifestaram a vontade de aplicarem neles, né, a tal da morte suave. E então, né, fizeram filmes, né, e os filmes, claro, né, sempre com a mensagem, né, ela vem mascarada, de maneira que você fique, nossa, quanto sofrimento mesmo. Né? E o que nós sabemos? Então, vamos primeiro a São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, no item 28, Kardec coloca uma pergunta e quem responde é São Luís. Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Então, é aquele caso, né, de terminal. Será lícito pouparem-se de alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Porque é isso que as pessoas, coitado, está sofrendo, né? Então, vamos atenuar, né? Vamos diminuir o sofrimento dele. Vamos ver o que São Luís responde. Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Porque se a nossa vida pertence a Ele, nós estamos julgando
o que ele nos reserva. Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Porque não somos nós que decidimos se está na hora ou não está na hora. Quem tem essa decisão é Deus. Quantos foram dados como terminais? Eu conheço vários casos. Se perguntasse aqui, se a gente perguntar, tem vários casos que as pessoas dizem, não, agora a pessoa, agora ele vai. E ele volta para casa. E as pessoas dizem, nossa, os médicos mesmo, né? Quantos? Os médicos disseram, eu tenho várias pessoas conhecidas minhas, que os médicos disseram, olha, reuniram a família e disseram para a família, olha, ela, né, não passa dessa madrugada. Aí, na madrugada, ela acorda lépida e fagueira, lá está ótima. Então, quem decide? Não somos nós, né? Então, tá aí, São Luís dizendo isso. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Eu tenho uma amiga pessoal, trabalhou comigo muitos anos, que aos 15 anos foi decretado que a sua sentença de morte. Ela teria 2 meses de vida. Vocês viram que ela teve além disso, né? Porque eu trabalhei com ela, nos aposentamos, né? E ela viveu até quase 100 anos. Quase 100 anos, né? E continua São Luís. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Nós que vamos aos hospitais dar passe domiciliar, quantas vezes nós nos condoemos daquela situação? Como nos machuca, não é? Como nos machuca. E um familiar nosso, uma pessoa querida, como nos machuca? Nós sem saber, mas nós sabemos também, né, que Deus é misericórdia. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. É aquele momento que a pessoa fala, o momento da saúde, né? Ele recobra, e aí, pois bem, essa hora da graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Vocês lembram do André Luiz contando aquele caso, né, que é dado uma prorrogação para ele decidir no Obreiros de Vida Eterna, para ele acabar de resolver, né, os casos lá, acomodar a família, tudo. Aí depois que está tudo organizado, ele vai. Né? Desconheceis as reflexões que o seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia. Então, naquele momento que ele está ali, para nós é sofredor, né? Mas ele está refletindo. E quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista, que apenas vê o corpo e nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Porque naquele momento ele pode, né, se arrepender, pedir perdão, né, minorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes. A medicina hoje, ela tem essa possibilidade. O que eles chamam de cuidados paliativos, né? Então, se pode diminuir o sofrimento. Mantém a alimentação, mantém o medicamento, mantém os sedativos que ele necessita para diminuir a dor. Tudo isso a medicina hoje tem para nos oferecer, para diminuir aquele sofrimento, né? Mas guardai-vos, olha o alerta dele, de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque é verdade. Nós não sabemos que se ele ia desencarnar no minuto seguinte. E o médico decide, ou a família decide que termina ali a vida. Porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro.
é São Luís, em Paris, 1860. Então, o Chico perguntou para o Espírito Emmanuel, no Consolador 106. E olhem só, a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? A pergunta é, né, o que as pessoas hoje querem nos convencer. E olha o que Emmanuel responde. E Emmanuel é taxativo, igual, é como todo espírito, né? Como a doutrina é. Ali, sim, sim, não, não, como dizia Jesus. O homem não tem o direito, né? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia. Em caso algum, o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum. Então, não há caso possível, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. Porque eles querem nos convencer que é caridade. Com a pessoa, não é caridade, não. É ausência de caridade. Porque ele vai ter, né, um minuto para refletir. Olhem só o que ele diz, porque nós, com os olhos materiais, nós temos uma percepção, especialmente os materialistas, que não creem em Deus, nem creem numa vida após a morte, né? Então, eles têm uma percepção diferente da nossa. E aí diz o Emmanuel, a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma. E a moléstia incurável pode ser um bem. Vocês lembram do Evangelho também, né? Falando, nos lembrando que o mal é o remédio? A enfermidade é o nosso remédio. É o tempo que, às vezes, as pessoas, nós, né? Então, para lá e para cá, para lá e para cá, no momento em que a gente tem uma febre, uma coisa assim, a gente fica quieta. Dá tempo de pensar, não dá? Tempo de pensar o que estamos fazendo na nossa vida, nessa correria. Estamos fazendo bem? Como é que estamos indo? Então, é um tempo de reflexão. Então, a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Nós temos, né, revelação de pessoas que passaram por situações de enfermidades graves e sérias, acidentes, e que depois nos relatam o que aconteceu naquele período que eles tiveram, né, em coma. Não estavam ali, e eles relatam o que aconteceu. O espírito se libertou do corpo, a emancipação da alma, né, que acontece durante o sono, também acontece nesse momento. E é o momento, e André Luiz e vários espíritos nos relatam, que nesses momentos o espírito se desdobra, se emancipa do corpo, né? E vai ouvir e vai ter a oportunidade de, né, se cometeu algum erro, de se arrepender. Ainda existe um momento para isso, né? E então, nós fomos também, e lembramos o André Luiz no nosso lar. Vocês lembram de um caso que André Luiz relata de um espírito desencarnado e que ele trazia um ódio muito grande contra o genro. E a filha dele, que estava numa situação espiritual muito boa e que podia ajudá-lo, tentava ajudá-lo desde o momento da desencarnação, que foi difícil mesmo, porque o genro provocou a eutanásia, praticou a eutanásia com ele para se assenhorar da herança. E aí, quando ele desencarna, ele percebe o que aconteceu, que o genro
o assassinou, né? É um assassino. O assassinou, ele se enche de ódio contra o genro. E ele está naquela situação, e a filha e os espíritos, né, tentam ajudá-lo, e a filha pede ajuda e vai lá ajudá-lo, porque ele foi um homem que não merecia passar por aquela situação que ele estava passando, exatamente pelo ódio. Então, ela vai lá explicar para ele que ele precisa perdoar o genro, para ele sair daquela situação, né? E ele diz para ela que ele não consegue, porque toda vez ele vê o genro permanentemente, continuamente, naquela ação de matá-lo. Então, ele, né, introduzindo nele o veneno letal, diz ele para a filha, né? Não posso esquecer o infame. Então, a filha, né, vai ajudá-lo a vencer aquela situação. Então, André Luiz conta, né, o que isso pode provocar na própria pessoa também após a morte. Se ela não conseguir perdoar aquele que provocou, ela também vai passar por uma situação complicada. Então, a Joana de Ângeles, no Após a Tempestade, pela mediunidade do Divaldo, ela nos diz, né, ela faz algumas considerações sobre a eutanásia. O título é esse, né? Eutanásia, é o capítulo 14. É um sistema que procura dar a morte sem sofrimento a um doente incurável, imagina. É uma prática, ela denomina de prática nefanda, uma prática perniciosa, nociva, que é o testemunho da predominância do materialismo sobre a vida. Por quê? Porque aquele que decide, ele não tem a visão da alma, da existência da alma, que nós somos espíritos, que a alma sobreviverá e que ele está em curso na lei de Deus. Ele responderá pelos atos que tiver cometido, né? Que é uma decisão daquele que apenas vê a matéria e suas implicações, em detrimento das realidades espirituais. Reflete também a soberania olhem só o que ela diz, do primitivismo animal na constituição emocional do homem. Então, o homem que acha, né, que ele... Hoje nós vivemos uma época que as pessoas acham que vieram só para o turismo, né? Só para o lazer, só para as alegrias da vida, né? Você vai no Facebook, então, a beleza, né? Todo mundo, né? Instagram, que eu não tenho, mas o pessoal vai falando, né? Que bota todo mundo sorridente, feliz, não existe nem dificuldade no mundo. Eles pensam que o mundo é assim, criaram um mundo de fantasia, né? E eles pensam que o mundo é assim, mas a vida não é assim. Então, todos despreparados emocionalmente para viver, né? E aí, quando param o sofrimento, eles acham que, né, a morte é a solução. Aí alguns, tem aquela parte também, o Raul Teixeira lembra isso, do que hoje se chama de distanásia. E alguns, às vezes, que vivem às custas dos mais velhos, fazem uma coisa que é a distanásia. O que é isso? Vai prorrogando o sofrimento da pessoa, porque a pessoa não pode morrer, porque se morrer, ele fica sem meios de sobrevivência. E aí o Raul Teixeira lembra, nem eutanásia, nem distanásia. E respeitar o quê? O tempo de Deus. Respeitar a vontade do Pai, né? E então, nós vamos lembrar, e a Joana nos lembra isso, que a eutanásia não é, embora ela tenha hoje se faça hoje até uma apologia da eutanásia, exatamente querendo nos dizer que é para que nós não soframos, então a eutanásia vem para isso, né? Para a gente ter uma morte suave, sem sofrimento, e querem nos convencer de que está correto, né? Mas isso foi praticado desde a antiguidade, que era exatamente o que ela diz, né? O primitivismo, o homem primitivo.
O primitivismo animal, o homem primitivo. E a gente vê isso aonde? Em Esparta, né? Na Grécia, quando as crianças que nasciam com algum problema físico, elas eram mortas ali no ato de nascimento. Elas já eram como se fosse, né, possível descartar ser, né, descartar espírito. Então, é uma prática que acompanha a humanidade. Exatamente pela ignorância da existência da alma e da realidade espiritual, né? E aí a Joana faz uma pergunta: quem é que pode se atribuir o direito de interromper a vida? Quem é que pode? Só Deus. Só Deus é que tem esse direito, não é? Então, a Joana, ainda após a tempestade, ela vai nos lembrar, vou ler aqui para vocês, né? Ela diz assim: ninguém deverá permitir a interferência destrutiva ou liberativa, porque a pessoa acha que está se liberando, por meio da eutanásia, né? Pessoas que se dizem penalizadas dos sofrimentos de familiares e que desejam que logo cessem, quase sempre agem por egoísmo, que é exatamente isso. A pessoa, né? Às vezes a pessoa está hospitalizada ou está em casa, né? E tem que ter cuidados, a gente tem que estar presente, é claro que a gente tem que estar presente. E aí aquilo é cansativo, né? Cansa mesmo, né? A gente que já passou por isso sabe disso. Mas olha só, não é por isso que a gente vai abreviar a vida de ninguém. Então, ela nos lembra, né? Há uma responsabilidade e um comprometimento. Nós temos a obrigação de ajudá-los, sustentá-los e amá-los mais. É quando eles merecem e devem, nós devemos a eles mais amor, né? E aí ela diz assim, olha, cada minuto, está aqui, em qualquer vida é, portanto, precioso para o espírito, em resgate abençoado. Quantas resoluções nobres, decisões felizes ou atitudes desditosas ocorrem num relance de momento. Penetrando-se o homem de responsabilidade e caridade, iluminado pela fé religiosa, fundada em fatos da imortalidade, porque é o que a doutrina nos traz. A doutrina nos apresenta fatos da imortalidade, da comunicabilidade da reencarnação. Então, esse homem, ciente disso, abominará em definitivo a eutanásia, tudo envidando para cooperar com seu irmão nos justos ressarcimentos que a divina justiça lhe outorga para a conquista da paz interior da evolução. Então, nós não temos o direito de interromper nenhuma vida. E aí, né, o Herculano Pires tem uma frase a respeito, né, falando dessas interrupções da vida. Ele fala que, às vezes, uma premissa falsa nos leva a um raciocínio criminoso, que é exatamente isso. Qual é a premissa falsa do materialista? É que ele está sofrendo, a vida acaba ali, não é? Acaba com a morte, acaba a vida. Acabou. Não tem mais nada, né? Não tem mais nada ali. Então, ele acreditando nisso, né? E por caridade, ele diz, né, por amor, por caridade, porque não quer ver a pessoa sofrer mais, o que ela faz? Né? Ela pratica um ato criminoso diante de Deus, né? E ainda, na maioria dos países hoje, ainda é ilegal, né? É criminoso mesmo, é um crime. E a Joana de Anjos, em outro livro, Nascente de Bênçãos, ela fala eutanásia, crime hediondo. Ela coloca, né, entre os crimes hediondos, porque é verdade, é um crime, né, contra a vida. E aí nós lembramos, para nós ilustrarmos, né, como será
quando se pratica a eutanásia, como será a consequência para o espírito? Nós tivemos um relato, né, do André Luiz no nosso lar, com aquele senhor, né, com a filha, mas nós temos um relato em Obreiros de Vida Eterna. Obreiros de Vida Eterna do André Luiz é muito interessante, porque é um grupo, né, de espíritos que desce para auxiliar as pessoas que se dedicaram ao bem, tiveram uma vida dedicada ao bem, então eles merecem esse acompanhamento ali no momento final. Então, eles vêm para ajudar-nos a desencarnar, para desatar os laços, né? O Jerônimo, que é o espírito que acompanha o grupo, ele diz assim: não se corte onde se pode desatar. Então, por que isso? Né? Os laços ali do corpo com o espírito, eles são desatados naturalmente. O que nós sabemos? Quando nós vamos encarnar e vamos ali unir os nossos, a molécula a molécula, dizem os espíritos, eles ligam o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ao nosso corpo físico, o nosso futuro corpo. Então, eles vão ligando esse perispírito ao corpo, molécula a molécula. Depois, na desencarnação, na morte, o que eles fazem? Eles vão desatando molécula a molécula. Quem já acompanhou um familiar ou um amigo desencarnando, né, às vezes nessa agonia prolongada, já viu isso. Eu vi meu pai acontecer, meu pai. E o André Luiz relata, né, que começa pelos membros inferiores. E você vai vendo depois os membros superiores. Então, você começa a ver, né, os pés começam a necrosar, eles começam a ficar escuro, que é exatamente isso. Começa ali a necrose, né? Eles começam a desatar esses laços e a gente percebe nas mãos. Eu lembro que minha mãe ficou muito aflita, né? Quando ela viu os pés de papai, né, e as pernas irem ficando escuras, né? E aí eu entrei em oração, né? Os espíritos estavam desligando ele, né? Aos pouquinhos, ele desencarnou no dia seguinte. Então, eu comecei a orar, né, e disse para a mamãe: mãe, faz uma prece. Mamãe católica, fica orando, né? Que era a forma dela ajudar também, né, aos espíritos que estavam ali fazendo isso. Então, a molécula, né, as moléculas, elas vão sendo desatando esses nós. E a última parte, tanto que no Obreiros de Vida Eterna, tem um relato da desencarnação da Adelaide Câmara, né, que tinha uma obra belíssima, ali, que continua na Visconde Caravelas, né? Era um orfanato, agora é uma escola para meninas. E ela, na hora do desencarne, o doutor Bezerra está ali com o grupo e diz a ela: Adelaide, chegou a hora. Aí ela pede ao doutor Bezerra que permita que ela mesma comece a fazer esse desligamento. Na verdade, é um descolamento, né? É um descolamento, né, do corpo físico. Ela pede, então, e que deixa o final para ele. Então, o final é aquela que o pessoal chama da morte tronco-cerebral, né? Que é exatamente essa ligação tronco-cerebral, né? Quando aí doutor Bezerra faz esse desligamento da Adelaide. E, então, um personagem que faz parte, que sofreu eutanásia, é o Cavalcante. Cavalcante era, diz o André Luiz, um perseverante trabalhador no bem. Mas ele, tão interessante, né? Ele tem noção da realidade, tudo, acredita em Deus, mas ele tem medo do céu, do inferno e do purgatório. Aí chega um padre, ele pergunta para o padre: será que eu vou ficar muito tempo no purgatório? Aí o padre: não, esquece isso. Mas ele não quer morrer. Ele diz: eu tenho medo de morrer, eu não quero morrer, eu não posso morrer. E isso faz, olhem só que interessante, o poder da nossa mente. André Luiz observa que a vontade dele vai preponderar
sobre essa conjunção espírito-corpo. Então, os espíritos estão ali, tá ali, os obreiros da vida eterna, para desencarná-lo, e eles tentam várias vezes e não conseguem. Porque quando ele sente essa aproximação, ele começa a delirar, ele começa a gritar, não, não quero morrer, não vou, né? E ele não percebe que eles estão ali, nem percebe a presença deles, para ajudá-lo. Então, o André Luiz observa que o poder, a vontade dele de continuar no corpo, de qualquer corpo, não importa como, e ele já podia ter desencarnado, faz com que ele fique jungido ali, a carne aprisionada, né? É uma prisão mesmo, que ele faz para ele. E aí chega o médico, e o médico diz para o padre, olha só, hein? O André Luiz diz que ele se choca, ele fica chocado com o diálogo dos profissionais, olha que interessante, dos profissionais da religião e da ciência. E aí ele chama o sacerdote profissional da religião. Interessante. E aí, o diálogo. O médico diz, né? Olha, o caso dele está tão grave porque o corpo começou a deteriorar, a degradar e começou a cheirar mal. Ele já cheirava mal, exatamente porque ele estava, né? O corpo já não tinha mais condição. E então, o sacerdote, o médico chega, o médico diz para ele, olha, eu estou pensando na eutanásia. E o sacerdote responde para ele, vai ser uma caridade. E André Luiz se choca. Ué, como é que os dois ali conversando sobre a vida do outro ali, que é isso? E o sacerdote falando que é uma caridade? E aí ele diz, né, o sacerdote não tinha olhos de ver. E eles, né, porque eles analisavam apenas as condições superficiais. Quais eram as condições superficiais? Eles estavam vendo apenas com os olhos materiais, apenas o corpo físico. E não penetravam, diz ele, nos sagrados mistérios da alma. Nos sagrados mistérios da alma. Então, quando os espíritos percebem que, né, o médico vai praticar a eutanásia, o que os espíritos resolvem? Vamos tentar desencarná-lo antes. Mas eles não conseguem, por quê? Pela resistência, olha só o que nós fazemos, né? Pela resistência do Cavalcante. Pela resistência dele, está preso, aprisionado ao corpo, à vida, ele não quer morrer, eles não conseguem desencarnar. E aí chega o médico, a enfermeira, e a injeção. A injeção, eles chamam de injeção, o quê? Injeção caritativa. O médico acompanhado, injeção compassiva. Olha só, né? Vem de compaixão. Olha quanta compaixão, né? Meu Deus, quanta ignorância. E aí ele aplica a injeção nele. Olha o que isso vai provocar, né? Em poucos instantes, o corpo retesa, né? Ele endurece ali, fica retesado, né? E ele imobiliza a face, ele imobiliza, fica imobilizado. Os olhos ficam vítreos. Por quê? Era a morte provocada. Cavalcante, diz o André Luiz, para aquele que estava olhando apenas materialmente ali, ele estava morto. Mas onde estava Cavalcante? Para os espíritos, não. E olhem que, né, ele estava com o corpo inerte, diz o André Luiz, em plena inconsciência, porque aquela injeção letal, compassiva, vai atingir o perispírito. Então, na desencarnação, o espírito, né, pode muitas vezes, especialmente o trabalhador no bem, ser ajudado e também se ajudar, ele estava imobilizado total.
incapaz de qualquer reação. E aí, André Luiz vai descrever a carga fulminante da medicação de descanso, porque era descanso para os médicos, né? Por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, atua sobre os centros do organismo perispiritual. Porque o Pastorino, né, no livro Técnicas de Mediunidade, ele diz isso, que o nosso sistema nervoso, ele faz essa ligação com o perispírito. Ele considerava até que o sistema nervoso era a parte mais material do perispírito, que é o daqui da Terra, né, que nós tiramos da Terra. Cavalcante, então, agora, diz André Luiz, permanece colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, olhem só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Ele já podia desencarnar, ele já ia desencarnar, né? Mas com a injeção, o que acontece? Eles vão ter que esperar mais 12 horas. E o corpo vai para o necrotério. E aí, o que André Luiz diz? Só foi possível libertar o corpo mais de 20 horas depois. Mais de 20 horas depois é que eles conseguiram desligar o Cavalcante do corpo físico, né? E ainda assim ele não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano de Cristo, demonstrando necessitar maiores cuidados. Aí, né, ele vai no capítulo seguinte, é o capítulo 18, esse que fala do Cavalcante, o capítulo seguinte vai falar da Adelaide, mas aí ele vai fazer algumas considerações sobre a injeção. A injeção sedativa, veiculando anestésicos em dose alta, afeta o corpo perispiritual, como se for um choque elétrico. Então, imaginemos, no momento daquela injeção, que ela atinge o perispírito, é como se o espírito tivesse levado um choque elétrico. O choque elétrico ninguém merece, não é, gente? Devido a isso, ele permanecia ignorando a si mesmo. Não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, né? E aí o Jerônimo, que é o espírito que acompanha, diz o seguinte: qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. São ondas elétricas, funcionam como ondas elétricas no corpo perispiritual. Por isso o choque. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares que abandonam o corpo físico saturadas de vitalidade que lhe é peculiar. Se não chegou a hora do momento da desencarnação, o que vai acontecer? Ainda há um fluido vital ali. Então, isso vai repercutir onde? No corpo do perispírito. Daí os sofrimentos e angústias, né? E aí ele diz, só depois de 25 dias, é que, aos poucos, o Cavalcante foi se recuperando, né? E aí a Joana de Anjos, no Nascente de Bênçãos, ela diz que a morte faz parte do nosso processo, mas ela deverá ser, né, natural, de acordo com a vontade de Deus. Jamais será lícita a interrupção da vida. Então, o convite que ela faz. Considera a tua vida do ponto de vista espiritual, que é o convite que o Emmanuel fez na página inicial. A gente vê que a página inicial nunca é por acaso, né?
E já estamos aqui no nosso final. Então, eu busquei alguma palavra, né, de esperança, né, para todos nós, e que nós tenhamos a firmeza de dizer não à interrupção da vida, né? Que ela se estiole naturalmente na vontade de Deus. E aí é um poema da Maria Dolores, que tem por título Cantiga da Vida, pela psicografia de Chico Xavier. Escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não te des a revolta, nem percas a esperança. Alma querida e boa, na lei da evolução, para crentes e ateus, a presença da dor que nos fere e avalia é socorro da vida e proteção de Deus. A vida, na vida, a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus. Sentenciados à morte, como diz a Joana no livro No Rumo da Felicidade, estão todos os homens. No entanto, destinados à imortalidade esplendorosa que nos espera. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos guardar fidelidade à doutrina e os ensinamentos que Jesus e os Espíritos nos deixaram. Viva a vida! Qualquer vida, como diz Emmanuel, né? Vale a pena. Nossa, Graça, excelente palestra, excelente pesquisa, né? E como é de suma importância esse conhecimento que a doutrina nos traz, né? Além da medicina, né? Além da ciência, vamos dizer, terrena, porque isso faz toda a diferença em nossas vidas, né? Muito excelente. Parabéns pela fala maravilhosa desse início de ano, bem providencial. Viva Obrigada. A vida, né, Aparecida? Viva a vida. Viva a vida. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai misericordioso, por todos esses recursos, né, que nos trazendo alívio, trazendo conforto, trazendo plena confiança na misericórdia e nos desígnios de Deus. Obrigada, Mestre Jesus, companheiro amigo de todas as horas. Obrigada a todos os seus trabalhadores de luz, a todos aqueles que vêm nos trazer o conforto, vêm nos trazer sempre a inspiração, sempre as informações que necessitamos para o nosso crescimento. Obrigada a todos os franciscanos amigos, a todos os trabalhadores dessa casa que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda. Obrigada por todos. Esperamos que essas palavras tão afáveis desse dia, tão importante para nossas informações interiores, para o nosso crescimento como seres espirituais, que possa ter alcançado a muitos espíritos, né? A muito além desses nossos lugares físicos. E que possa alcançar também a todos aqueles que, porventura, possa futuramente assistir essa palestra de grande valia para todos nós. Obrigada a todos, que Deus nos abençoe e que tenhamos um dia maravilhoso, uma semana próspera de muitas bênçãos espirituais. Obrigada a todos. Que assim seja. Obrigada a vocês, obrigada. Obrigada. Bom ano, muito obrigada. Bom 2022. Feliz 2022 para todos. Ou Aparecida.